A gente está indo para a nossa parte final da segunda aula do reforço de matemática. Tranquilo? Até aqui, tudo bem com vocês? Estão assimilando bem o conteúdo? Nenhuma dúvida? Sempre vou ser repetitivo com vocês. Se tiverem dúvida, mandem um e-mail para o professor, que o professor responde lá no particular para vocês. Certo, gente? Vamos trabalhar então? Eu sempre vou pedir no reforço de vocês que vocês leiam a síntese do capítulo. Sempre. Aproveitem que tem esse material na apostila, no livro de vocês. Então, aqui está a síntese do capítulo. Sempre dê uma lidinha para a gente identificar aí o que a gente está estudando. Vamos começar a primeira parte falando sobre números primos. Então, números primos são... Que tipo de número que são os números primos? Os números primos são aqueles valores numéricos que eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Está aí a definição. Para que se consiga achar o MMC entre dois ou mais valores, é necessário que você saiba decompor valores em fatores primos. Então, se você agora já sabe o que é um número primo, eu vou decompor valores usando fatores numéricos que são primos. Dá uma olhadinha, retorne lá na página do livro de vocês, na página 139 do livro de vocês, encontramos o exercício número 7. A gente vai usar esse exercício para fixar bem o conteúdo de decomposição de valores primos. Agora você quase que não vai me ver, porque eu vou administrar a apresentação e você já vai entender como é que ela está sendo desenrolada. Perfeito, gente? Então dá uma pausa, dá uma lida lá na página 139, acha o exercício e aí a gente continua. Sexto ano está aí, ó, o exercício número 7. Decompõe o número a seguir em fatores primos. A gente vai ser bem rápido, até porque provavelmente você já executou esse trabalho no caderno, né? Então, ó, 72, todo número que é par eu consigo dividir por 2. Então, 2 é o primeiro número primo. Então, eu vou dividir ele por 2, eu chego no 36. 36 também é par. Então, eu sei que eu ainda consigo dividir esse valor numérico por 2. Então, tá aí, ó. Ao dividir por 2, já tenho como resposta o número 18. Esse número ainda é par. Enquanto eu tiver um número par, eu vou decompor ele, vou dividir ele por 2. Tá aí, ó. Ao dividir 18 por 2, eu chego no 9. Agora eu não tenho mais um número par. Então eu não consigo decompor, eu não consigo continuar fatorando esse número por 2. Então qual é o próximo número que eu posso tentar? Número 3. O 9 é divisível por 3? Sim, o 9 está na tabuada do 3. Então eu posso dividir ele por 3. E tenho como resposta o valor numérico 3. Ainda consigo simplificar. Claro, o único número que eu posso simplificar o 3 é o próprio 3. Chegando no final, eu tenho a resposta 1. Agora eu não simplifico mais nada, né? O 1 é o meu objetivo. Então, para eu responder como é que fica a fatoração desse valor numérico em fatores primos, eu vou contar quantas vezes esses números primos se repetem. Então, ó, eu tenho 3 vezes o número 2 e tenho 2 vezes o número 3. Como é que eu posso representar isso? Posso representar isso em forma de potência. Então tá aí, ó. 72 é igual a 2 ao cubo que multiplica 3 ao quadrado. Se você executar essa operação em essa potência, a gente volta ao valor numérico 72. Certo, gente? Vamos para a letra B? A letra B... valor numérico 210. Se 210 é par, eu posso dividir ele por 2. Então tá aí, ó. Ao dividir por 2, eu tenho como resposta o número 5. Preciso identificar se esse valor numérico dá por 2. Dá? Não. Será que ele dá pelo número 3? Vamos ver qual é o critério de divisibilidade por 3. Lembra aí? Será que ele vai dar por 3? Deu, né? Então tá aí, ó. Dividimos o 105 por 3, chegamos no 35. 35 ainda dá para dividir por 3? Ou eu tenho que já partir para o próximo número primo, que é o 5? Tá aí, né? Ele não dá para dividir por 3, você já sabe o critério e a gente vai só abordar de forma superficial e vamos avançando. Quando eu chego no número 7, o 7 é um número primo, então se ele é número primo, eu só posso decompor ele, ou seja, só posso simplificar ele por ele mesmo. Então 7 dividido por 7, eu tenho como resposta 1. Transformando
o número 210 em fatores primos, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Ou, se a gente quisesse fazer isso em forma de potência, né? A gente não escreve a potência 1. Mas fica 2 elevado à primeira, que é a mesma coisa que 2, 3 elevado à primeira, que é a mesma coisa que 3, 5 elevado à primeira e 7 elevado à primeira. Então tá aí, nós temos a letra C do mesmo exercício. 330, então agora já está consumado, né? Toda vez que eu tenho um número par, eu sei que eu posso dividir ele por 2. Então tá aí, resposta 165. Eu identifico o 165, ele é divisível por 3, por 5 ou pelo próximo número primo. Então ele ainda deu para dividir por 3, atinjo o número 55. 55 dá para dividir por 3? Se não dá, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Chegando no 5, eu tenho como resposta o valor numérico 11. O 11 também é um número primo, então eu só posso dividir ele por ele mesmo. E aí eu chego aonde eu justamente busco, né? Que é o valor numérico número 1. Então eu tenho o valor 330 representado em forma de potência, seria 2 vezes 3 vezes 5 vezes 11. Tranquilo até aí, sexto ano? Qualquer coisa, mandem a dúvida para vocês lá no e-mail do professor. Continuando, letra D, está acabando, gente. 450 é par? Toda vez que eu tenho o valor par, eu posso simplificar ele por 2. Chego em 225 e identifico qual fator primo que eu consigo dividir esse 225. E é o 3. Tenho como resposta 75. Qual é o próximo valor que eu posso simplificar ele? Sempre na ordem crescente, né? Sempre do menor para o maior. 75 dividido por 3 de novo. Tenho o valor numérico 25. 25 ainda dá para dividir por 3? Eu acho que não, né? Então a gente vai dividir por 5. Quando eu divido ele por 5, eu tenho como resposta 5. E o 5 é um número primo, logo só posso dividir ele por ele mesmo. Atingindo então o valor numérico 1, que é o que eu estou buscando na decomposição. Lembre-se, eu estou decompondo, eu estou pegando apenas um número e estou dividindo ele por fatores primos. Como fica a minha representação desse valor em potências? 450 é a mesma coisa que 2, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Se você olhar ali no exercício, você pode ver que o 3 repete 2 vezes na simplificação, na decomposição, e o 5 também repete 2 vezes nessa decomposição. Vamos para o próximo valor? Então tá aí, valor numérico 540, toda vez que ele é par eu posso simplificar ele por 2. Então tá aí, tenho 270, ainda é par, posso dividir por 2. 135 não é mais par, então eu vou buscar o próximo valor primo e ver se dá para dividir ele por 3, por 5, por 7 e assim por diante. Então 135 ele é divisível por 3. Chego em 45. 45 é divisível por qual número, gente? Por 3 ainda. Chego no 15, e 15 também é dividido por 3. Está ali, ó, 15 dividido por 3 tem como resposta 5. E o número 5 é um número primo, só posso dividir 5 pelo próprio 5. Atinge como resposta valor numérico 1. Como é que fica a representação agora aqui, ó? 2 ao quadrado, 3 vezes 1, 2, 3, ou seja, 3 ao cubo e 5. Como é que fica então a potência? 540 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, 3 ao cubo e 5. Tranquilo, sexto ano? Fácil de decompor, né? A gente tem necessidade de aprender esse assunto porque a gente já vai entrar em resoluções de operações com frações. Então, esse assunto aí ajuda bastante a gente a fazer a ideia necessária para que a gente consiga operar essas contas aí. Tá ok, gente? Continuando, letra F, 625, dá para dividir por quanto? Agora o professor vai agilizar aqui, né? Senão a gente vai ficar muito tempo. Dá por 5, sobra 125. Dá por 5, sobra 25. Dá por 5, sobra 5. Dá por 5, sobra 1. Percebam que o único número que eu tenho ali, ó, de fatores é o valor numérico 5. Então 5 à primeira, 5 ao quadrado, 5 à terceira, 5 à quarta. 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta potência, tá aí, ó. Vamos continuar? 720, já ficou fácil, né? É par, divido por 2,
360 também é um número par, número que a gente usa bastante na geometria, 360 graus. Divido por 2, 180. Divido por 2, 90. Olha só, estou só dividindo por 2 até agora. Enquanto for par, divido por 2. Agora acabou, né? Dividir 90 por 2, tem 45. Dá por 3, sobra 15. Dá por 3, sobra 5. E aí eu só posso dividir por 5. Como é que fica a representação de 720 em representação de fatores? Então ele fica 2 a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, 2 a quarta, que multiplica 3 a segunda, ou seja, 3 ao quadrado, que multiplica o 5. Está aí a representação 720, é a mesma coisa que 2 a quarta vezes 3 ao quadrado vezes o 5. Tranquilo, pessoal? Então vamos para a letra H. 990, se é par, posso dividir por 2. 445, não é mais par, então eu vou dividir por quanto? Por 3. Deu 165, será que ainda dá por 3? Deu. Sobrou 55. Vou continuar a divisão agora por qual número? Por 5. E aí eu chego num valor primo que é o 11. Então eu só posso dividir pelo próprio 11. Como é que fica a representação? 990 é a mesma coisa que 2, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 5, que multiplica 11. Vamos lá? Olha só. 450 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 11. Acertaram, gente?